Boa noite a todos, estamos começando mais um Conversa na Galley. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, roda a vinheta! Oi, gente! Hoje a gente está com a Karina, que é formada em Direito, Aeronáutica e Direito do Consumidor. Já trabalhou como cabeleireira, maquiadora, trabalhou em uma companhia aérea como comissária, já foi professora de escola de aviação e hoje é piloto de avião em uma companhia aérea nacional. Ela também é advogada e atua nas duas profissões ao mesmo tempo. Quer saber mais sobre a carreira da Karina? Acompanha com a gente. Muito chique. Então é isso, então eu sou a Mirella, estamos hoje com a Jimmy e a Karina Santos, que é a nossa convidada. Eu vou pedir para você, Ká, começar já a contar um pouquinho, né, como você entrou na aviação aí, né, o que te deu nessa coragem de falar, não, agora quero seguir essa carreira. Tudo bem, meninas? Eu comecei, na verdade, eu era cabeleireira, né? E o meu sonho de criança sempre foi ser comissária. E teve uma época que a gente começou a enfrentar umas dificuldades no salão, o ramo da beleza não estava tão vantajoso. E a minha mãe falou: olha, você sempre quis ser comissária, por que você não faz o curso? E eu falei, cara, era um sonho até que distante, né? Porque era um sonho de infância. Eu falei, vou fazer. Daí eu fiz o curso, entrei numa empresa aérea, logo na sequência, assim que eu terminei o curso. Que bom. E aí quando entrei na cabine de um avião pela primeira vez, eu falei, caraca, eu acabei de realizar um sonho, já não quero mais esse sonho, já quero outro já. Aí eu decidi que eu ia virar piloto. Foi muito louco, assim, porque não foi nada programado, na verdade. Eu nunca quis ser piloto, nunca nem passou pela minha cabeça, na verdade. Você sabe que a gente escuta aqui muitas histórias, né? Teve uma história que eu também me identifiquei muito, que a pessoa não pensava em ser piloto, simplesmente entrou ali do nada. Alguém falou assim, você não quer ser piloto? A pessoa, vou tentar. E fez uma carreira assim, de 49 anos na aviação. Então, é muito... né? É do nada, vem aquele sentimento, você sabe que ali é o seu lugar certo. E é engraçado isso que você falou, porque realmente você nunca pensou naquilo. Aí no primeiro contato que você tem, você fala, meu Deus, eu quero fazer isso. É muito louco. Ká, uma coisa que eu tenho assim de curiosidade é que você falou que logo em seguida, né, você já entrou numa companhia aérea e você ficou quanto tempo, né, até você se formar para a sua outra carreira? Eu me formei muito rápido, né? Eu entrei na companhia aérea, eu tinha, como comissária, eu tinha um carro financiado e a minha vida financeira totalmente desestruturada ainda, né? Morava com os meus pais, com a minha mãe mais precisamente. Aí eu falei, cara, não, tem que organizar tudo. Fui vendo as horas, eu vi que era um curso caro. Eu quitei meu carro em 6 meses. A partir de 6 meses, eu já comecei a me mexer para fazer o curso de piloto. Foi até um pouco menos que isso, na verdade. Então, eu terminei o PP e o PC em 2 anos. O INVA foi logo depois, foi tipo... Fiquei um pouco tempo parada e fiz o INVA. Não me lembro exatamente, eu sou bem ruim de data. Mas o meu primeiro emprego mesmo veio 3 anos depois que eu cheguei à carteira. E nisso eu continuei voando como comissária. Aí eu fiquei 5 anos de comissária. Uhum. Então você não trabalhou... perdão, pode ir. Você chegou a atuar como INVA? Para trabalhar como INVA? Não, eu só cheguei o curso, mas eu não fiz, não. Legal. Não atuei, né? Uhum. Mas você trabalhou como professora em escola, né? Sim, mas eu dava instrução teórica. Eu dava aula de PP, dava aula de PC, na época eu dava aula de regulamentos. E para comissário eu dava bloco 4, bloco 2. Eu não tenho certeza, acho que bloco 2 é sobrevivência, não é isso? Acho que é isso. Eu sou super não é pergunta de prova aqui. E o de conhecimentos técnicos de aeronave. Aí eu dava aula para essas 3 turmas. Legal, legal. E nisso você já tá pegando uma experiência também para sua carreira de piloto, né? É porque, na verdade, eu aprendi uma coisa dando aula, que a melhor forma de aprender é ensinando. Uhum. E quanto mais eu dava aula, mais coisa eu aprendia. Então,
abriu muito o meu leque, assim, sabe? Principalmente na parte teórica, porque a gente só estuda aquilo que tem que estudar para passar, né? Uhum. É muito difícil no curso, nesse período que a gente não tem um emprego ainda, a gente se aprofundar, chegar lá e se debruçar sobre algumas matérias. E regulamentos é uma matéria muito importante, é uma das poucas matérias que a gente vai usar pro resto da vida, entendeu? Sim, e é o que cai muito em prova hoje em seleção até, né? Eu, pelo menos, venho acompanhando. É uma matéria muito boa, que a gente precisa se aprofundar. Sempre está mudando, né? Legislação sempre está mudando. Até no simulador, eles perguntam no simulador pra gente. Uhum. Ai, que ótimo. Bom, então, acho que a Di pode... Você tem alguma pergunta, Di? Eu queria saber quanto tempo levou do seu curso até você conseguir o seu primeiro emprego como comissária. Pouquíssimo, porque na minha época a gente fazia aquela prova da ANAC que era sazonal, era a cada 4 meses que tinha as datas estipuladas. Eu lembro que eu fiz no final do ano. É que, na verdade, eu perdi a prova, né? Eu perdi a data porque eu era cabeleireira e tinha um dia da noiva. Não tinha como deixar a noiva lá. O dia da noiva. Aí eu fui fazer a prova. Aí tinha noiva, tinha madrinha para arrumar, para maquiar, aquela coisa toda, penteado, não sei o quê. E aí eu fui fazer a prova 4 meses depois. Eu não me lembro agora ao certo se era em dezembro, se era em novembro, mas era no final do mês. E a TAM me chamou em março para fazer a seleção por SMS. Eu achei que era mentira. Falei, o povo me passando trote aqui, que absurdo. E aí eu olhei aquilo, falei com a minha mãe, eu falei, SMS, cara, estranho, né? A minha mãe falou, você não tá fazendo nada, vai lá ver qual é que é, né? E aí era verdade mesmo. E aí a gente entrou em abril. Então foi muito rápido, assim, do meu tempo de prova. E a prova também não era como é hoje, que você faz e você já sabe o resultado na hora, né? Esse resultado, ele saía tipo um gabarito oficial, tipo um concurso público, sabe? Um Enem, assim, né? Que você tem que esperar. Tipo isso. Caramba! E é uma coisa que você comentou que eu acho muito legal. Eu costumo dizer que quando a gente vai, assim, meio no susto, né? Tipo, a gente vai, não muito acreditando naquilo que tá acontecendo, as coisas dão certo. Né? Eu tenho, não sei, Eu acho que é uma questão muito de sorte, mas eu acho que a ansiedade, ela atrapalha a realização. Eu escutei isso várias vezes e eu não botava muita fé nisso. Quando você chega de supetão, não dá tempo de você ficar ansioso. Você tá ali, cheguei, estamos aqui. E aí, geralmente, as coisas acontecem, realmente. É bem isso. Sim. Acho que a ansiedade, muita gente, né, sonha tanto com isso que acaba deixando a ansiedade travar. A pessoa chega na hora lá, não consegue falar o que ela quer dizer, sabe? Não consegue mostrar o potencial dela, é muito complicado isso. Por isso que, às vezes, de repente, até melhor. Legal. E, Caio, eu quero que você conte pra gente também um pouquinho do que é essa loucura de ser advogada e pilota ao mesmo tempo. Gente, é uma loucura. Agora, com esse período de pandemia, muitas coisas mudaram, né? O direito, ele sempre foi muito tradicional, audiência, terno, gravata, presencial. A pandemia, ela fez uma coisa muito boa, assim, para o jurídico, que foi deixar tudo online. Então, eu já advogava, eu nunca quis parar de advogar, porque, em que pese eu gostar muito de voar, eu também gosto muito de advogar. São duas coisas que eu consigo conciliar com muito prazer. Nenhum dos dois eu faço por obrigação. Mas eu comecei a moldar a minha escala de acordo com as coisas que eu tinha para fazer. Eu sempre viajo, eu sempre saio para Chaves com mais de 2-3 dias com o meu computador na mala, com o meu token na mala, que é minha assinatura digital. Se eu precisar protocolar alguma coisa de onde eu estiver, eu consigo fazer. E a empresa que eu trabalho, ela tem um negócio que... Ela tem um sistema que você escolhe. Eu quero folga tal dia, eu quero folga tal dia. Você vai pontuando aquilo ali. Então, eles não são obrigados, né, a nos atender, mas de acordo com a pontuação que você coloca, o sistema entende que ele tem que atender uma certa porcentagem. Então, o que eu faço? Quando eu tenho audiência, eu não peço nada. Eu só peço audiência e boto 100%. Então, só de eu fazer isso, eu já consigo as datas das audiências. Nunca aconteceu de eu não conseguir. E aí, quando acontece, às vezes, de eu não conseguir, geralmente eu tô no pernoite, entendeu? Eu tô no hotel. Aí, senão, a gente pede redesignação, justifica, os juízes superintendem, mas não quando você está como patrona, né, da causa. Aí eu tenho uma sócia, que ela me ajuda a tocar algumas coisas. Mas, fora isso, dá para conciliar tranquilo, porque a gente tem bastante tempo livre, né? Bastante tempo livre. Esse mês eu tive 17 folgas.
Agora na pandemia, né, tá bem assim, né, o pessoal tá sem até uma rotina, né? Não tem mais aquela rotina de voos que você já tá meio acostumado, assim. Sim. O pessoal tá meio perdido até, né? Mas até quando tem essa rotina de folgas, a gente tem bastante nativo, a gente consegue trabalhar. Às vezes, se tem um pernoite de 12 horas, está muito cansado, realmente é um pouco mais complicado. Mas sempre no meio da chave tem algum pernoite bacana que dá para você trabalhar. E aí você vai trocando, né? Você vai trocando os seus compromissos. E fora que, independente da pandemia ou não, a gente tem que ter 10 folgas, né? Então, 10 folgas, se você não tiver um volume muito grande de ações, um volume muito grande de clientes, dá para você tocar tranquilo. Eu limito, né? Eu limito os meus clientes. No final do ano passado, eu parei de atender, eu parei de pegar novos clientes. Aí eu fui finalizando alguns processos para começar tudo de novo. Então, assim, eu gosto muito de fazer trabalhos bem artesanais também, sabe? Eu gosto de sentar, escrever a peça do começo, eu devo ficar pegando modelo de coisa, eu não fico copiando e colando nada. Então, eu sou uma pessoa que, para eu advogar, eu preciso de tempo livre. E assim, a aviação me dá isso assim, com muita, muita tranquilidade. É incrível de saber isso, porque muitas pessoas acham que a aviação você não tem tempo para nada, né? Quando às vezes eu comento aqui em Todo mundo acha. porque eu sou contadora, né? Então às vezes eu comento aqui em casa, dá para eu conseguir trabalhar nos dois, né? Consigo ter essa eu querendo achar as palavras. Maleabilidade. Obrigada. E o meu pai fica, não, mas como? Não tem como, você vai estar voando e vai estar lá fazendo as coisas? Eu falei, não, a gente tem tempo livre, né? Tem as folgas. Isso é muito bom de saber. Questão e de é engraçado disciplina. que as pessoas têm impressão. Ai, desculpa. Pode falar, tem que começar a levantar assim, ó. É engraçado que as pessoas têm a impressão de que a gente não tem tempo para fazer nada, que a gente não pode formar uma família. Todo mundo fica assim para mim. Ah, mas você não vai casar, né? Ah, mas você não tem filho, né? Gente, tem muita gente que tem filho na aviação, tem muitos casais na aviação. De encalhada só tem eu. O resto tá todo mundo comprometido. Mas você não tá na aviação para estar encalhada, gente. É a situação do país, né? A economia não tá bacana pra gente. Aí, pegando assim um pouquinho desse gancho do direito, você fez faculdade quando você estava trabalhando como comissária, né? Você estava trabalhando na aviação já. Então, como é que foi conciliar os estudos com a aviação, com a formação de piloto? Quando que entrou o direito? Quando que entrou a formação de piloto? Conta um pouquinho para a gente mais sobre isso. Foi um horror. Um horror, porque eu não tinha tempo para nada. Eu fazia faculdade de Direito, voava na TAM, eu era chefe da classe executiva do Nacional, então, do Mercosul, quero dizer. Então, eu voava de comissária, fazia curso de piloto à noite, faculdade de manhã, e fazia hora de voo aos finais de semana. Isso prejudicou muito o meu PP. Se eu pudesse voltar atrás, isso é uma coisa que eu não teria feito, porque as minhas horas ficaram muito espaçadas, então eu demorei muito tempo para conseguir concluir o curso. Isso foi muito ruim. Hoje eu falo para todo mundo, cara, se você quer fazer o PP pelo menos de uma vez, se interna no aeroclube, fica um mês e meio, termina tudo, não faz o que eu fiz, você acaba perdendo muito dinheiro, as horas vão vencendo, e aí você tem que rechecar, então é muito complicado. Tinha mês que eu conseguia voar 1 hora de voo. Caramba. Eu peguei minha CIV para olhar um dia desses, ficou muito feio, assim, sabe? Ficou muito ruim, foi um rendimento péssimo. Mas a faculdade eu tinha que conciliar, não tinha opção. Então, o que eu fazia? Na minha época não existia WhatsApp, grupo, essas coisas não existiam. A gente fazia tudo por e-mail. O que eu fazia? O pessoal da minha faculdade era muito mais velho do que eu. Então, eu caí na graça deles. E aí, as mulheres mais velhas, as mais senhoras, elas tinham muita dificuldade de acompanhar a aula. Então, elas gravavam as coisas. Então, elas gravavam a aula inteira e iam juntando, né? Por dia, assim, por semana. Aí, o que eu fazia? Quando eu chegava de voo, eu pegava um pendrive, ia na casa delas, baixava todos os áudios das aulas e ia fazer uma troca com elas. Tudo que eu entender, se vocês tiverem dificuldade, eu venho aqui e explico para vocês. Então, eu passava a semana, tipo, um dia da semana eu voltava para casa, pegava as aulas, explicava para elas alguma coisa que elas tivessem dificuldade. E aí eu ia para os pernoites com esse pendrive da semana passada. Então, eu estava sempre uma semana atrasada. Sempre. Entendi. Daí, no final da semana, quando estava chegando a semana de prova, tinha uma semana. Essa semana, geralmente, ela era uma semana de revisão, ou alguns professores tocavam mais matéria, na semana de matéria normal.
Então, nessas semanas, eu tinha Nextel, eu ligava para a galera e falava assim, me passa os tópicos da aula de hoje de Direito Civil. Aí eu anotava. De penal, eu anotava, porque são coisas que eu não tinha nas gravações. Aí eu sempre pegava o doutrinador que o professor seguia, porque existem diversas correntes, né, no direito. Então, eu pegava o que ele seguia e estudava por aquilo ali. Era extremamente exaustivo, principalmente uma semana que a minha semana de prova da faculdade coincidiu com a minha semana de prova do curso de piloto. Aquele dia eu achei que eu ia infartar, porque eu estudava 8, 12, 16 horas, e aí quando eu olhava no relógio já estava na hora de ir para o curso à noite, e prova, e aí eu estava no PC nessa época. E o PC, acho que você tem que fazer 3 avaliações para tirar uma média, que tem que ser mínima de cada matéria, para você poder fazer a prova da ANAC. Cara, foi uma semana, assim, que eu lembro com muito pesar, eu lembro até do gosto do chá que eu tomei no dia, de tão estressada e tão estressante que era aquilo. Nossa. Mas foi passando, depois que foram só as horas, as coisas foram melhorando, aí começou, tem que ter calma. Aí tinha que sair da faculdade, estudar inglês. E na minha época a gente podia fazer cal pela ANAC, de graça, né? Aí eu me inscrevi, aí eu consegui na minha semana de prova da faculdade de novo, lá em Brasília. Eu falei, Aqui, ó. E você gente, não tô acreditando. na aviação nessa época, né? Ainda estava trabalhando como Já, não. tava. Eu tinha toda a facilidade de passagem, essas coisas. Mas eu não tinha... Cara, eu já não tinha mais tempo de respirar. E eu não falava muito bem inglês, então eu aprendi a falar inglês sozinha nessa época. Foi a época que eu mais estudei. Aí tinha mais uma coisa para estudar. Aí, gente, foi uma loucura. Foi uma loucura, mas assim, Deus dá força, a gente tira de onde não tem, porque foi muito puxado. Nossa, sim. A gente pode ver. Hoje eu me considero Hoje eu falo assim, gente, eu tô muito vagal, eu não tenho nada a fazer. Mas quando a gente acostuma fazer várias coisas, aí dá aquele... Acaba, né? Vamos dizer assim, acaba o prazo daquelas coisas. Você fica, e aí? O que eu vou fazer agora? Quanto mais coisas você tem, quanto menos tempo você tem, mais coisa você faz. Frases da minha mãe também. Ai, muito legal, assim. Uma correria, mas valeu a pena, né? E falando um pouquinho da sua formação de piloto, quando que você arrumou seu primeiro emprego? Quando você terminou? Qual foi a parte mais desafiadora quando você terminou de formar, assim? Qual foi o maior desafio que você enfrentou depois de formar como piloto? O emprego, com certeza. Acho que é o maior desafio de todo mundo. Poucas são as pessoas que você conhece na aviação que têm a sorte de se formar e entrar numa empresa aérea, se formar e entrar no táxi aéreo. Ou a maioria delas tem uma coisa que eu não tenho, né? Que são parentes na aviação. Eu não tenho, meu pai não é piloto. Ninguém na minha família é da aviação. Eu sou a primeira aviadora da minha família. Então, assim, com certeza a maior dificuldade de todas é o primeiro emprego. Eu demorei 3 anos depois que eu tirei minhas carteiras para conseguir o meu primeiro emprego. Caramba. E quando eu consegui, em pouquíssimo tempo, a empresa teve um problema, mandou todo mundo embora, inclusive a minha turma, que era a última. Na sequência, eu continuei tentando. Eu não queria advogar de jeito nenhum nessa época. Eu só fiz direito mesmo porque minha mãe me pressionou. Ela falou que eu tinha que ter uma carreira, que eu tinha que ter faculdade, aquela coisa de gente antiga que acha que profissão é só para quem tem faculdade, sabe? Sim. E aí... E hoje eu até agradeço, porque ela tinha toda a razão. Ela falava, não coloque todos os seus ovos numa cesta só, porque a cesta vai cair, seus ovos vão quebrar. Então, graças a Deus, eu fiz faculdade. Nisso, eu continuei... Eu tinha me mudado para Manaus. Eu continuei em Manaus fazendo a faculdade lá, mesmo desempregada, e tentando outros lugares. E as oportunidades não estavam aparecendo, estava uma coisa muito ruim, só que eu tinha feito a minha prova da UAB lá. A prova da UAB é uma prova federal, ela é a mesma prova no Brasil inteiro. Que legal. Só que onde você faz a primeira fase, você tem que fazer a segunda. Então eu não podia vir embora. E aí o direito me segurando lá mais uma vez. Fiz uns freelances lá, voei alguns aviões, poucos, mas voei. E voltei para São Paulo tentando de novo. Aí eu fiz processo seletivo em 2013 numa companhia aérea, eu não passei. Eu tive muitas dificuldades nessa época, porque foi um ano muito difícil, foi o ano que minha avó morreu. Então, a minha cabeça estava péssima. Aí eu não consegui, eu não passei nesse processo seletivo. Aí eu não me lembro se foi 2014 ou se foi 2015, eu fui chamada em outra companhia aérea, eu também não passei. Aí
Cara, foi uma sequência de não, assim. Sabe uma pessoa que tem sorte em tudo na vida e do nada faz assim a vida dela? Eu parecia que eu tava numa montanha de madeira e que todos os parafusos estavam soltando. Era um negócio que você falava, meu Deus, caraca, o que vai acontecer? Não vai dar mais certo? E aí você vai criando aquele misto de ansiedade, de desespero, você tenta desistir, você fala, cara, pede um sinal para Deus, pede milhares de sinais para Deus. Já até contei para vocês uma história de um sinal de Deus, né, que eu quero consegui. Que você conte ela de novo. Essa história tem que estar aqui na nossa entrevista. E aí você fica pensando, não, eu vou desistir, não quero mais. Só que eu não conseguia me ver fazendo outra coisa sendo feliz. Eu sempre gostei de advogar. Aí eu virei advogada, fui coordenar um escritório. Depois eu entrei no 7º maior escritório do país. Fiquei um tempo na supervisão dos advogados também. Eu comecei a ter uma carreira muito legal no direito e muito meteórica. Tipo, eu cheguei, já subi, o negócio foi muito rápido. Eu fiz uma migração de uma multinacional, coisas que uma pessoa tão inexperiente não teria, entendeu? E eu estava caminhando para uma história de muito sucesso. Mas não tinha um dia que eu não entrasse no escritório e eu não pensasse em entrar no aeroporto. Ai, meu Deus. Era muito louco. É tipo eu hoje. Ai, meu Deus. O coração bate... gente, todos os dias. Muito. Quando é paixão assim, não tem muito para onde correr, né? A gente sabe lá no fundo o que a gente quer. Bom, então, pegando um pouquinho do gancho que você falou sobre a sua formação de direito, como que você ser formado em direito te ajudou na aviação? Quais habilidades você aprendeu na faculdade de direito que acompanham você até hoje na sua carreira, como piloto, por exemplo? Eu acho que a principal delas é a disciplina, porque para você fazer direito você tem que sentar e estudar por horas e horas exaustivamente. Então, isso, quando eu entrei na linha aérea, que você tem um volume gigante de literatura, um volume gigante de informação, para um curso que é relativamente rápido, pelo tanto de coisa que você tem que aprender, se você não tiver essa disciplina, você não consegue. Eu até escutei de um copiloto uma vez, assim, que se você chegar de sangue doce, não vai dar certo. Eu não tinha entendido isso. E é, tipo, chegar na raça mesmo, saber que a partir dali você não vai mais estudar, você não vai mais ter tempo para nada, você só vai estudar. Eu fiz isso até o escritório, eu parei por 3 meses o escritório, falei, olha, a partir de agora eu tô fora, eu não vou atuar mais, eu preciso me dedicar a isso aqui. E o direito me ensinou muito isso, né? De estudar exaustivamente. Eu sempre tive muita disciplina para estudar, não tem problema nenhum com isso. E outra coisa que eu acho também, a interpretação de muitas coisas. Apesar de eu achar que as leis aeronáuticas, elas são muito... É até meio grosseiro, né? Eu não vou falar isso, mas eu acho que elas necessitam de muita interpretação. Então, eu acho que o direito me ajudou bastante nisso. Como base, né, para a regulamentação, como base para entender algumas regras que nós estamos submetidos, a que nós somos submetidos, mas a principal delas, com certeza, é a disciplina para estudar. Quando eu pegava os manuais, falava assim, nossa, só tem 1000 páginas esse aqui? Então, eu começava a ler, e uma semana eu tinha terminado. Tipo, terminado de ler, tipo, não terminado de ler, porque eu leio em 3 dias, mas terminado de ler, feito meus resumos, feito anotações. E aí eu sou a louca eu preciso escrever as coisas, né? Se eu não escrevo, não entra na minha cabeça. Nem me fala. Então, eu escrevia no caderno, resumia. Aí depois eu fazia tudo de novo, escrevia numa folha de sulfite, resumia. Então, em uma semana eu matava o manual inteiro. Então, aí teve uma hora que eu falei assim, nossa, mas não tem mais nada para eu ler, então eu vou ler o manual de dress code. Ai, caramba. Eu acho que essa foi a melhor parte. E teve uma coisa que você comentou, né, que você teve um momento que você deu uma desanimada, né, que você procurou algumas motivações, assim. Eu quero saber, assim, quais foram essas motivações? Nossa, eu já não tinha mais de onde tirar, né, porque eu já não acreditava mais que ia acontecer, sinceramente. Mas algo me dizia que eu não podia desistir. E eu sou sagitariana, né, então... Se eu achar que eu não vou conseguir, é aí que eu vou fazer. E se alguém falar que eu não vou conseguir, é aí que eu vou fazer mesmo. E aí
muitas pessoas me incentivaram e sempre falaram, não, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Só que você toma tanto não na cara que chega uma hora que você fala, cara, eu acho que não é mais para ser, né? E aí teve até um dia que eu vou contar a história e talvez eu até me emocione um pouco, que eu falei para Deus, eu estava chegando do meu trabalho, eu estava num escritório que eu detestava, eu estava numa função que eu detestava, porque o que acontece? Eu passei na UAB, mas eu não tinha terminado a faculdade, eu passei na UAB antes de me formar. Então eu não entrei como advogado, eu tinha que entrar como estagiária. Então era péssimo, o ambiente era péssimo, ser estagiária daquelas pessoas era péssimo. E aí um dia eu peguei, estava chegando em casa, eu falei para Deus, Deus, de verdade, se for para eu continuar nisso, que o Senhor me dê motivação para eu continuar, para eu gostar do direito, para eu querer fazer isso, ou se for para eu desistir, eu também queria um sinal, porque eu não aguento mais essa ansiedade que toma conta do meu coração, esse negócio que me consome dia e noite, porque não tinha um dia que eu não pensava nisso. Imagina você 6 anos pensando na mesma coisa. É igual mulher traída, apaixonada. Tipo, o cara me traiu, mas eu amo. Eu quero ele para mim. Tipo, chega a ser doentio. Então eu falava, Deus, tira esse desejo do meu coração. E aí nesse dia eu fui visitar um amigo meu que ele tinha um bar. E do nada, ele virou para mim e falou assim: eu tenho um presente para te dar. Aí eu falei, sério, o quê? E eu tinha pedido para Deus um sinal, se era para eu desistir ou não. Aí ele me deu um avião. Do nada. Gente, essa história me arrepia inteira. Ele eu chegou fico toda arrepiada também. E essa semana eu tive a triste notícia de que ele se matou, infelizmente. Mas ele foi um dos pontos de motivação que Deus mandou pro meu caminho, assim, sabe? Foi muito triste saber disso, que ele era um cara jovem, mas um cara de bom coração. Mas é uma marca muito boa que eu vou levar pro resto da minha carreira. Sim, ele sempre vai ser aquela pessoa que te deu sinal, né? Não faz isso, não começa a chorar também. Eu tô me segurando para não chorar. Como é que fica? São pessoas que passam na nossa vida, que deixam uma mensagem, né? E às vezes até vão embora, como já aconteceu comigo também, mas é isso. A gente pede tanto um sinal para Deus, né, na aviação, porque realmente não é um caminho fácil. Não é. Não é. É muito lindo isso. É muito bom saber que as pessoas passam por esses mesmos conflitos, porque eu acredito que todo mundo que está esperando, principalmente nessa pandemia, está passando por essa aflição, assim, de falar, meu Deus, quando que vai chegar? Até quando eu vou ter que esperar? E ouvir isso, assim, conforta o coração demais. De verdade, me arrepia toda. E, infelizmente, nessa profissão, a partir do momento que você escolhe, você tem que ter paciência. Todas as pessoas, quando eu abro a caixinha de perguntas do Instagram, todas perguntam assim, Karina, você acha que eu posso começar meu curso de piloto agora, mesmo na pandemia? Você acha que esse é o momento para me formar piloto? Gente, isso não existe, porque piloto é igual médico. Sempre vão precisar. E o negócio é você estar pronto quando a oportunidade aparecer. Só que ela aparece do nada. Aqui no Brasil, a gente tem uma falha muito grande em relação a processos seletivos, que as empresas elas te chamam na terça para você estar lá na quinta. E aí, você vai estar pronto para o dia que esse e-mail chegar na sua caixa? Você já tem que estar preparado. E a partir do momento que você está checado, que foi o meu caso, checado, INVA, MUT, JET, ICAO, tudo que os caras pediam, eu não tinha emprego. Só que eu tinha todo o resto. Então, na hora que a oportunidade chegava, tudo bem que rolou uns entraves aí no meio do caminho, mas na hora que chegou a certa, eu realmente consegui. É o que eu sempre falo para as pessoas. Infelizmente, na nossa profissão, você tem que estar preparado. Porque, por exemplo, não é uma coisa tão certeira como, por exemplo, a gente sabe que numa pandemia a gente está precisando de médico desesperadamente. Eu tive um amigo que a formatura dele foi antecipada. 6 meses antes, se forma porque o mercado de trabalho precisa de mais vocês. E o nosso nicho não é assim. Até porque quando você contrata um piloto, você está fazendo uma projeção muito grande. Porque até esse piloto entrar na rota, vai demorar uns 3 meses no mínimo. A não ser que você esteja fazendo um fast training. Como quando uma empresa fecha e a outra empresa voa o mesmo equipamento, pega essa galera, faz um treinamento rápido. Beleza. Nesses casos, ok. Mas geralmente não. Geralmente, quando você vai contratar um piloto, você já tem uma projeção dele para daqui 3 meses, 4. Então, eu acho muito, 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 muito importante ficar pronto e segurar o coração e ter muito estômago, porque realmente não é fácil. Já fica a dica, gente. Mas vale a pena. Preparadas, né? Vale a Sejam pena. preparados.
É muito bom fazer o que eu faço. Tem Eu sou uma das pessoas mais realizadas do mundo, eu tenho certeza. Tem uma frase sua que eu gosto muito, que, assim, para você não tinha o dar errado, para você tinha que dar certo, assim. Você não tinha para onde voltar. Uma vez você falou isso e mexeu muito comigo. Eu não tinha opção. Eu não tinha opção. E é bom, né? antes de Porque às você... vezes quando você tem uma zona de conforto, isso te impede, às vezes, de avançar. Você fala, se não der certo, eu vou ali para casa da minha mãe. Eu não tenho mãe. Se não der certo, eu vou ali para casa do meu pai. Também não vai rolar. Se não der certo, teu marido. Não tem marido. No caso, só eu mesmo, Irene, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito duro quando você se vê tão desesperado e tão sozinho, é muito duro. Mas eu acho que ao mesmo tempo é muito confortante. Cara, então não tem jeito, você vai ter que fazer acontecer. Então faça. Uhum. Você aprende a se escutar, né? Você aprende realmente a seguir o que você quer ali. Com certeza. Supera, né? Isso supera, é muito legal isso. E falando assim um pouquinho do seu emprego de hoje, que é a realização do seu sonho, como que foi receber a notícia de que você passou e que você conseguiu, que tudo aquilo que você sonhou durante toda a sua vida, né, toda essa carreira na aviação se concretizou? Como que foi, assim, receber o e-mail, falar aprovada? Eu não vi o e-mail. Não viu? Então não rolou e-mail. Foi maravilhoso, né? Aquela sensação. Eu não vi. Eu não vi o e-mail. Um rapaz me ligou e falou assim, oi, Karina, tudo bem? Tudo bem. É o fulano da empresa e tal. Eu falei, eu achei que eram meus amigos me passando trote. Aí ele falou assim, você deu uma olhada no seu e-mail hoje? Eu falei, não. Ele falou, você pode abrir para eu ver junto comigo? Eu falei, posso. Aí abriu o e-mail lá. Ele falou, clica no e-mail tal. Abriu, Aí eu comecei a ler aquilo e eu fiquei assim, ó. Quem que é que tá me zoando? Aí ele, não tô brincando, é verdade. Eu, quem que é? Pode falar, é você, né, Breno? Quem que é? Que palhaçada é essa? Porque eu tinha feito a seleção há 6 meses. E não tinham me chamado. Então, há 6 não, acho que 5 and a half, assim, tipo, 5 e um pouquinho, assim. E eu achei que era muito... Eu falei, tá, que brincadeira sem graça, o que você quer? Aí ele falou, não tô brincando, tô falando sério, você pode trazer os documentos até quinta-feira? Eu, é verdade? E era verdade. Na hora, eu falando assim, eu falando pro cara, meu, tipo, até parece, debochando da cara do cara, e era sério, eu achando que era trote. Menina, mas e aí eu fiquei em êxtase, né? Minha perna ficou bamba, minha visão ficou turva. Eu achei que eu ia desmaiar, eu falei, não é possível. Aí ele desligou e falou assim, então beleza, então quinta-feira eu te espero aqui, você traz a documentação. Aí eu, tá bom. Só que eu continuei achando que aquilo era brincadeira. Aí eu fui ler o remetente do e-mail, para eu ter certeza que era @tal, que eu não acreditava naquilo. E aí eu falei, não, realmente, é verdade. Aí eu tava no escritório, tipo, eu ia fazer uma reunião em 3 minutos, ia começar uma reunião com o meu chefe, e aí eu já não queria mais fazer reunião nenhuma, só que eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí começa todo aquele turbilhão de emoções, né? Você fica feliz, você fica emocionado, você fica louco, você quer ligar para sua irmã, você quer ligar para seus amigos, você quer contar para todo mundo, você quer sossegar, você quer se acalmar, você quer separar o documento, mas você tem a reunião em 3 minutos. Foi muito louco. E aí eu lembro só de ter falado para minha chefe assim, eu preciso falar com você. Ela falou, agora não posso. E saiu. Ai, meu Deus. Aí eu falei, nossa senhora, como que eu vou falar isso para ela? E eu tinha pouquíssimo tempo, porque isso foi numa terça-feira. Então eu tinha que correr para casa, separar as coisas, eu tinha que voltar para lá na quinta-feira. Cara, eu sei que eu fiquei tão nervosa, tão desesperada. E quando eu fico ansiosa, eu faço tudo em excesso, né? Eu fui no McDonald's e comi 4 lanches. Caraca! Meu Deus. Amei. Tipo, não é possível. Se fosse 6 da tarde, eu tinha enchido a cara de cachaça. Mas era tipo 2 da tarde. 2 da tarde. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para sossegar. E aí foi isso. Foi muito legal, assim.
Foi muito de sopetão, mas foi muito bacana. Não. Ai, cara, adorei essa história. Super diferente. Muito diferente, assim, muito diferente. É capaz de eu ser do mesmo jeito também. Fica assim, que isso, gente? É um troço. O que tá acontecendo? Eu acho que a Tá gente brincando, tem tanto isso que quando chegar a hora, assim, eu com certeza não vou nem acreditar. Certeza. Então, mas sabe o que acontece, eu acho? Eu acho que por que eu não acreditei? Porque demorou muito. E eu já não acreditava mais que eu ia ser chamada. Porque quando eu me inscrevi para o processo seletivo de comissária, foi tudo assim. Uma semana tal coisa, outra semana tal coisa, outra semana tal coisa. A mulher falou, quando você chegar em casa, vai ter um e-mail na sua caixa. Então, a gente terminou meio-dia, 2 da tarde já tinha um e-mail. Então, tipo assim, eu tava esperando aquilo ali. Aí, 6 meses depois, eu falei, não, Você já imagina. seguiu sua vida, né? Me zoando. Não, e pensando naquilo todos os dias, eu tenho alguns amigos que trabalham na companhia que eu vou hoje, infernizava a vida deles, eles falavam, nossa, mas não é possível, se passar de 6 meses, seu processo vai expirar, e aquela contagem regressiva, sabe? Aí que eu achei que era mentira mesmo, eu falei, tá me zoando essa hora da tarde, tem um monte de coisa para fazer. Depois, sabe o que eu fiz? Eu peguei o telefone que me ligaram e fiquei ligando de volta, para ver onde caía. Porque eu ainda não estava acreditando. Gente. Imagina o cara atendendo. Que foi, Karina? Que foi que eu já te falei? É verdade, né? Tipo, é verdade, aconteceu. Era um Acredita. PABX, e aí cada hora atende uma pessoa, né? Gente, eu liguei umas 5 vezes, assim, eu falei, não é possível um trem desse, eu acho que é mentira isso. Ai, muito bom. Bom, cara, eu tenho uma pergunta que tem uma história assim que eu já vi você contando no seu Instagram que demorou 10 anos para você ser pilota, né? E aí você conta esses 10 anos assim, a partir do momento que você entrou na TAM, como que foi isso? É que, na verdade, eu sou piloto há 10 anos, né? Mas eu tive espaços longos de períodos fora da aviação. Eu entrei na TAM em 2000 e... Gente, eu sou muito ruim de data. Daqui a pouco a minha turma da TAM vai me ligar me xingando, porque esses dias eu falei para eles que a gente era da turma de 2008, eles falaram que era 2007. Não, eu falei que era 2007, eles falaram que era 2008. Deixa eu ver, 9, 10, 11, 12, 13. Tá, deve ser 2008. Eu entrei em 2008, eu chequei minha última carteira em 2010. E foi uma época que tinha acabado de entrar Azul no Brasil. Então a galera que checava, entrava na Azul direto, com 150 horas. Eu falei, nossa, isso aí mesmo, agora é para lá que eu vou. E na minha época não existia a migração interna que existe hoje na TAM, né? Agora a Latam, eles fazem a migração interna. Na minha época isso não existia, isso nem era comentado, assim. Nem era possível, na verdade, porque não existia esse projeto. E aí, 2010, 2011, 2012, 2013, aí eu fui pro táxi aéreo. Aí deu todo aquele problema, voltei para São Paulo. Voltei em 2013, no final. Aí foi 2014. Aí eu fiquei fazendo freelance, só que eu voava muito pouco. Tinha ano que no ano inteiro eu voava 15 horas. Tipo, era muito pouco. E aí eu fiquei voando. Aí eu fiquei 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Em 2019, no final do ano, eu consegui meu emprego. Caramba. Então eu já era piloto há 10 anos, só que não empregada, entendeu? Eu nunca deixei vencer minhas carteiras, eu sempre mantive a minha proficiência técnica, eu nunca deixei vencer meu ICAO, eu nunca deixei vencer nada. Mas eu não atuava efetivamente, entendeu? Entendi. Eu lembro uma vez que eu fiz uma pergunta para você, lá no seu Instagram, na caixinha, né? E você falou assim, cara, não tem como falar isso. Eu perguntei assim, qual o botão que você mais usa do avião? Aí você... Foi você? Porque na época Como responder isso? eu tava com... Eu achei que era uma criança que tinha me perguntado isso, Mirella. Eu não começou a entender, não. Eu sabia, assim, das coisas. Agora eu já tô estudando um pouquinho mais a fundo, né? Aí eu tenho um amigo que falou assim pra mim no inbox. Ele falou, fala pra ela que a gente... Ele é piloto também. Fala pra ela que a gente aperta todos de uma vez com a mão espalmada, que aí vai pegando mais, assim, ó. Gente, pega todos de uma vez.
Eu nem sei como é. Não tem isso, gente. Não tem como responder essa pergunta. Cada um usa uma coisa e você usa praticamente. Cara, você usa muita coisa, né? O que você menos mexe, no avião que eu vou, no Embraer, é no overhead panel. Até porque esses sistemas eles são mais de uso do comandante. Eles fazem parte dos flows do comandante, né? Todos os botões da parte de cima. A não ser que você tenha uma pane, você tenha que fazer um QRC, um QRH. Então, a gente vai falando e vai fazendo, vai falando e vai fazendo. Aí, nesse momento, você acaba, se você tiver fazendo checklist, mexendo, né? No caso, se o seu comandante estiver voando. Se for assim determinado naquele momento. Mas é uma pergunta muito difícil de responder. Porque para descida você usa o guidance todo, para trocar de frequência você usa todos os botões do rádio. Não dá para responder isso, não. Não, hoje eu entendo. Acho que já tem quase um ano isso. Eu tinha certeza que era uma criança que tinha me perguntado isso. A criança Mirella. Ai, meu Deus. Eu acho que é isso. Assim, eu, pelo menos, eu já tirei todas as minhas dúvidas que eu tinha. Se a gente tiver mais alguma coisa. Não, só para a gente começar a encerrar, você falar alguma situação que te marcou, assim, a bordo. Alguma coisa que você não esquece, assim, que foi marcante mesmo para você dentro do avião, seja como comissária, como piloto. Nossa, os esporros que eu tomei. Todos estão aqui ainda, ó. Não sai. E esses não dá para esquecer. Nossa, alguma coisa que eu não esqueço. Eu lembro. Antes de eu entrar na linha aérea, um amigo meu que fez aeroclube comigo, ele tinha entrado na Avianca e ele teve uma ascensão muito rápida, virou comandante e tal, e ele foi voar na Qatar. Eu não sei se ele tá na Qatar ou se na Emirates, eu não me lembro exatamente. E ele fez um bilhete escrito assim, ele era evangélico na época, né? Eu sou católica, mas a gente tinha muito em comum esse negócio da fé em Deus, assim. E aí ele escreveu uma vez assim, glória a Deus nas alturas, e pendurou no... A gente tem tipo um clipe assim das cartas, né? Pendurou e fez um story. E aí eu falei, no dia que eu entrar, eu vou fazer a mesma coisa. E aí eu fui, fiz a minha instrução, e aí eu lembro desse dia, tem story até hoje. Teve até uma menina que mandou assim pra mim, manda esse vídeo inteiro pra mim. Aí eu coloquei, glória a Deus nas alturas. Uau. Vou procurar. Manda que a gente já coloca assim nos créditos. Não, a gente reposta no Instagram do Conversa na Gala, e quem não segue aí, segue, @Conversa na Gala, e segue a gente. Então é isso. A gente sempre pede para o convidado deixar uma mensagem aqui para a galera que está entrando agora na aviação, está passando por esse momento de pandemia também, mas de uma mensagem de motivação, algo que está no seu coração, assim mesmo. O que eu sempre digo, eu acho que Deus nunca vai colocar um sonho no seu coração que você não consiga realizar. Então, muita, 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 muita perseverança. Mantenham o foco. Você vai pensar em desistir todos os dias, mas se você pensar em desistir 2 vezes, persevere 3. Sim, pode deixar. Anotado. Pode deixar. Essa tá anotada. Então tá bom, Ká. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa na Gala. A gente está muito feliz, de verdade. Nosso papo foi uma delícia. Tô saindo assim, e com muita dor na mandíbula de tanto rir. Gente, eu dou risada o tempo todo. As comissárias vêm falando, gente, dá pra escutar a risada da Karina lá da Gala e traseira. Que bom. Feliz. Muito obrigada, de verdade. De nada, precisando. Muito obrigada mesmo, e vamos encerrar. Vamos começar aqui nosso encerramento. Muito obrigada de verdade, Karina. Assim, eu acho que foi maravilhoso, me inspirou, assim, conversar com você. Eu acho que como me inspirou, vai inspirar outras pessoas. Porque tudo que você falou foi muito, muito do coração, sabe? Dá pra gente sentir isso. Então, fica aqui o meu agradecimento pessoal, além do Conversa na Gala e de toda a atenção. Fica o meu agradecimento pessoal, porque me ajudou muito conversar com você.
E deixa os recados finais aí pro pessoal seguir a gente, seguir a Karina, vai estar o arroba dela aqui embaixo, vai estar o nosso também. Lá no Instagram, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha com os amigos também para inspirar mais pessoas. Isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Falou aqui no meu ouvido. Recording in progress. Recording in progress. Eu escutei também. Chique. Roda a vinheta. É muito louco. Gente, você não vai conseguir com essa luz aqui, ó. Gente, tô velha, né? Não faz tudo com essa cara. Tipo assim, coitada. Que cara, o quê? Precisa, tipo assim, nossa, coitada, que senhora. Não, tá maravilhosa. Tá linda. Gente, é que eu você fazia? deu uma cara assim, né? Tipo, a gente tá entendendo. Numa empresa. Ih, a Jimmy caiu. É, Jimmy caiu. Eu fiz assim. Não, fala pra ela que eu me produzi inteira. Ela pode tratar de aparecer. Amiga, Então, vamos lá. a Cacá tava Vamos quase continuar indo aí te buscar. Chegando Não, eu falei pra ela. Agora que eu me produzi toda, ela pode tratar de aparecer, que eu não vou fazer mais essa maquiagem pra fazer nada, não.